Ei, galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cássia do canal Redação Inteligente. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre pressão psicológica na redação, né? Isso acontece com muita frequência e em muitos candidatos. Bem, se a redação, de certa forma, acaba sendo aí o bicho-papão de muitas provas e concursos, vamos fazer o seguinte, então, vamos pensar por um lado mais positivo. Quando a gente trabalha essa ansiedade, para a gente, de certa forma, nos vermos livres dessa ansiedade, o que a gente tem que fazer? Solucioná-la, não é? Bem, então, o que a gente vai fazer quando eu tenho essa questão de que a redação apresenta para mim um desconforto irreparável, que eu preciso de alguma forma fazer com que esse desconforto seja sanado? Bem, a solução é o seguinte: no momento da sua prova, você pegou a sua prova ali, tem X questões para serem desenvolvidas, mais a redação. Se a redação é o bicho-papão, faça a redação em primeiro lugar, tá? Sendo assim, você vai tirar o peso das costas de que eu preciso ainda fazer a redação, nossa, a redação tá lá no final, nossa, e daí vai acabar não concentrando nas perguntas objetivas, que na verdade você precisa passar por elas para que a sua redação seja corrigida, né? Então, para que você tenha um desempenho maior e melhor nas suas questões objetivas, faça em primeiro plano a redação. Tá? Sendo assim, você já vai sentir aí aquele desconforto, aquele peso que vinha sobre seus ombros de será que eu vou me dar bem, será que eu vou me dar mal na redação, já vai ter sido esclarecido, né? Isso já vai estar muito bem resolvido e você vai poder então contar com toda a sua concentração dentro de um mecanismo e das provas objetivas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui agora um esqueletinho super prontinho para que vocês coloquem em prática no momento da redação e que utilizem das várias formas que nós já viemos trabalhando aí nos nossos vídeos, né? Sobre o que eu posso utilizar na argumentação, o que eu posso fazer com o uso dos conectivos. Então, coloquem todas essas dicas em prática. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, nós vamos ali para o meu computador, que o meu esqueletinho já está pronto, e vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer essa questão que vai ser feita em primeiro lugar, em primeira análise, né? Para depois vocês partirem então para as provas objetivas, para a questão objetiva, beleza? Então, dando uma pausinha aqui. Bem, galera, observem aqui, nós temos aí, eu fiz aí um esqueleto de um texto para mostrar para vocês e vou explicar como que isso vai funcionar na prática, tá? Bem, observe aqui, nós temos as três partes de um texto: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sendo assim, observe que na introdução eu vou ter uma introdução com 3 períodos, tá? Cada numeração dessa corresponde a um período. No primeiro período, eu preciso apresentar o meu tema. Como que eu apresento um tema? Colocando as palavras que existem, de certa forma, no título ou no tema, na sua própria redação, né? O tema é sobre drogas, então você vai dizer as drogas vêm crescendo de forma nítida em nosso país, alguma coisa desse nível. O tema é sobre crianças de rua. Ok, o país vem passando por grande descaso em relação às crianças de rua. Percebam, assim, o meu tema precisa estar inserido nessa apresentação. O seu corretor precisa saber que na apresentação do tema você estará falando sobre o quê? Então, isso é apresentar. Em um segundo período, você estará mostrando que existe um problema, né? Então, que problema é esse? Problema referente à droga. O tema sobre droga. Qual que é o problema em referência à droga? Problema sobre criança de rua. Qual que é o tema sobre criança de rua? Qual que é o problema em criança de rua? Né? Lembrando que entre um período e outro, eu preciso colocar conectivos, tá?
Em um terceiro período, eu vou apresentar, sendo assim, faz-se necessário, explicitar as formas como você vai trazer aqui no desenvolvimento. O que você vai trazer de ideia? Né? Então, isso daqui, de certa forma, tem que estar apresentado na sua introdução. A sua introdução tem 3 funções, galera, são essas aqui, tá? Apresentar o tema, desenvolver a tese e apresentar os argumentos que serão levantados. Muito bem. E aí nós vamos então para o parágrafo do desenvolvimento. Observe que eu leio muito texto de aluno que utiliza um conectivo no segundo período, no segundo parágrafo, fazendo referência à introdução. Isso é errado, porque o seu desenvolvimento é onde começam as suas ideias propriamente ditas. Sendo assim, ele não pode ter uma ligação direta com a introdução, tá? Então, se aqui começam as suas ideias, você vai utilizar um conectivo mais ou menos assim. Em primeira análise, para o início da discussão. Então, conectivos que dão a ideia para o corretor de que você está começando ali o desenvolvimento de ideias, tá? Bem, no seu primeiro período de desenvolvimento de ideias, você vai trazer o tópico frasal. Esse tópico frasal é a ideia global do que existe ali no período, no parágrafo, tá? Então, por exemplo, em uma primeira análise, convém salientar que as drogas no país vêm crescendo em ordem abundante. Ponto. Este é o tópico frasal. Sendo assim, eu vou utilizar aqui um repertório sociocultural para justificar esse tópico frasal, tá? Esse repertório sociocultural eu vou trazer da história, da geografia, de uma música, de um filme que eu assisti, de um livro que eu li, da literatura, enfim, de onde vocês acharem pertinente trazer. E depois, um terceiro e quarto períodos, podem ser mais 2 períodos no caso, interpretando o que esse repertório sociocultural tem a ver com a temática proposta. Então, cuidado, não adianta trazer muito repertório sociocultural, porque o que os corretores desejam ver no seu desenvolvimento é a sua argumentação, tá? Então, a sua argumentação está presente aqui. E não se você ficar enchendo de dados, informações e a sua interpretação praticamente não existe, tá? Então, se você vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, os 2 nitidamente ligados, tá? Em uma primeira análise, depois em uma segunda análise, para depois a gente ir para as conclusões. Bem, e aí na conclusão eu vou falar aqui sobre 2 tipos de conclusão, né? Eu tenho aqui a conclusão de concursos militares e concursos em geral. Eu vou começar a minha conclusão com o conectivo conclusivo, né? Logo, portanto, dessa maneira, para solucionar o problema que foi mencionado aqui na introdução, né? Aí você vai citar o problema. O que é interessante fazer, né? O que você sugere para que esse problema seja resolvido? E depois um terceiro período para dizer para que esse problema deverá ser resolvido, né? Por que isso deve ser feito? Qual que é a finalidade de ter esse problema resolvido? Na conclusão do Enem, mesma coisa, você vem usando aí a conjunção, o portanto, dessa maneira, apresenta o problema que foi colocado lá na introdução. E no caso do Enem, diz que você tem que trazer propostas de intervenção. Então, esse quem são os agentes sociais. Então, quem são eles que vão resolver esse problema? Sei lá, é o governo? Cuidado para não colocar só governo, que daí é senso comum. São ONGs, são escolas, são famílias, são pessoas, ok. Como que esse problema vai ser resolvido? De que forma que esse problema vai ser resolvido? Cuidado para não colocar que a população precisa se conscientizar, que isso daí acaba sendo proposta vaga e vai zerar a sua competência 5, tá? E depois você vai colocar aí 2 agentes,
dois meios, né? Como que isso vai ser resolvido e finalizando, para que isso vai ser resolvido, tá, galera? Não utilizem verbos no futuro do pretérito. Seria necessário, caberia ao poder X, utilizaria YZ. Isso não pode. Os verbos têm que demandar uma certa certeza, tá? Então, o governo deve, as escolas devem, a instituição A, B, C precisa. Então, coloque verbos que indicam aí uma certeza para que não haja aí uma possibilidade. Tudo bem? Então, esse daqui é o nosso esqueletinho que você vai precisar colocar e levar em consideração lá no dia da sua prova, para que a questão do seu psicológico esteja, de certa forma, amenizado. Olha só, é só pensar numa estrutura dessa forma para que você tenha um psicológico amenizado e aí só encaixando as ideias e daqui a pouquinho o seu texto está completamente feito. Beleza? Se você gostou, se você curtiu, compartilhe com seus colegas, dê um like no nosso vídeo, se inscreva em nosso canal e esteja por dentro aí das nossas notícias, das nossas dicas, para que você tenha uma nota 10 no seu texto. Muito bem, grande abraço, a gente se vê por aí. Tchau, tchau.